Sabe quando você lê um livro, lê um artigo, e você pensa automaticamente, cara, isso aqui foi feito pra mim? Então, eu quero compartilhar com você, agora, nesse momento, um dos livros que mais impactaram a minha vida lá atrás, e que ele tem tudo a ver com o mundo high stakes. Naquele momento eu falei, cara, isso aqui é feito pra mim, como se eu estivesse me conectando com cada detalhe do que ele escrevia. Ok? Esse livro se chama Relentless. Ele é do Tim Grover, que nada mais é do que, ou nada mais foi do que o treinador do Kobe Bryant e do Michael Jordan. Então ele escreveu sobre todo esse lado mental do jogo, esse lado de preparação para você ser um dos melhores do mundo no que você faz. Ok? E eu queria compartilhar algumas sacadas, alguns hacks que ele passou e inclusive algumas das características que segundo ele fazem um cara ser um cleaner. Que eu já vou te explicar exatamente o que é isso. E segundo o Tim, existem 3 tipos de pessoas operando no mercado profissional. A primeira delas é o cooler. Cooler é a pessoa que basicamente recebe a ordem e executa exatamente como foi proposto. Nada mais, nada menos. Ela vai e faz. Ok? No segundo ponto, tem o closer, que é a pessoa que recebe a ordem. Ela é muito boa no que ela faz, ela vai tentar inovar, vai tentar entregar algo diferenciado, se a pressão do mundo externo não influenciar, se ela estiver certinho no trabalho dela e nada acontecer para atrapalhar no trabalho dela. Ok? Então, caso contrário, ela vai entregar mal, ela não vai entregar da melhor forma que ela poderia entregar. Isso é o closer. Agora, o Tim, treinando o Michael Jordan, treinando esses caras grandes, ele falou, esses caras não são isso, eles precisam de uma nova nomenclatura. E eis que surge o cleaner. O cleaner, basicamente, ele recebe a proposta e ele executa. Faça chuva ou faça sol, esteja bem ou esteja mal. Ok? A única função dele é entregar o melhor trabalho possível para a pessoa quando isso for designado para ela. Então, no caso do Michael Jordan, ele trouxe uma perspectiva que foi exatamente o motivo de eu ter colocado essas reflexões sobre esse livro nesse módulo, né? Porque ele fala que o Michael Jordan foi o maior atleta de todos os tempos, ok? Porque ele tinha uma mente inabalável. Ele tinha uma mente onde ele conseguia treinar todos os dias de forma super intensa. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E a partir disso ele começou a determinar várias características que envolvia essa pessoa, que envolvia o cleaner, né? E quando eu paro para pensar, faz muito sentido para o mundo high stakes tudo isso, ok? Não foi baseado nisso, não foi, mas quando são coisas que se conectam, porque a essência do high stakes, ela acaba sendo dividida por esse conceito dos melhores do mundo. Michael Jordan foi o melhor do mundo no que ele fez. Eu quero compartilhar agora 9 itens que compõem o cleaner com você. Número 1, olha o que ele fala, né? Você continua puxando forte enquanto todos ao seu redor já estão satisfeitos. O high stakes ele continua puxando forte, ele continua indo para cima, enquanto todo mundo já, ok, eu tô bem, beleza? Número 2, quando você está em flow, quando você está na sua máxima concentração, você desliga tudo ao seu redor e controla o incontrolável. Inclusive, eu vou falar sobre esse conceito já nesse vídeo, ok? Fica presente que esse módulo ele vai trazer esse conceito do flow de uma forma bem interessante que vai conectar tudo que a gente já viu até agora, tá? Número 3, você sabe exatamente quem você é. Você sabe exatamente quem você é, né? É uma reflexão que pode parecer simples, mas ao mesmo tempo é profunda. O cleaner, o high stakes, ele tem que saber exatamente quais são suas forças, as suas fraquezas, o que ele quer, o que ele não quer. Porque a partir dessa reflexão, a partir dessa certeza, ele consegue agir. Agir sem medo, agir sem hesitação. E o cleaner, o Michael Jordan, o high stakes, ele age desse formato. Então, é você se perguntar, sabe exatamente quem você é, e tá tudo bem. E perguntando todos os dias e tentando esclarecer isso da melhor forma. Número 4, você tem um lado negro que se recusa a ser ensinado em ser bonzinho. Olha isso, um lado negro. Teoricamente, o Tim ele fala que todas as pessoas possuem o lado negro e que ele não necessariamente é ruim. O lado negro, inclusive, ele luta, ele se recusa a ser ensinado a ser bonzinho. Então é o conceito de que a sua vontade de querer ser mais, a sua vontade de querer vencer, a sua vontade de receber um troféu e falar, what's next, né? Qual que é o próximo passo? Isso, num conceito da sociedade normal, isso é o seu lado negro falando que você não consegue descansar, que você não consegue ir para o próximo nível. Por que você tem que ir tão rápido? Espera, calma. O seu lado negro fala, não, vambora que isso é só o começo. Então, quando você entende e aceita que ele existe, você consegue lidar com ele da melhor forma. Obviamente, você não deixa ele te controlar. Você controla ele. E ao controlá-lo, você
ganha mais uma arma no seu arsenal para agir na máxima performance. Tá? Número 5, você não se intimida com a pressão. Você cresce dentro dela. A pressão, ela te motiva para action. Se não tiver pressão, você vai ficar apático, vai ficar super tranquilo sobre a situação. Quando a pressão chega, quando a responsabilidade chega, é nela que você vai. Você busca ela every fucking day. Número 6, você é quem eles procuram quando o botão de emergência é ativado. Sabe aquele momento onde tudo caiu, onde o Jeep capotou, tudo deu errado, o gato subiu no telhado? Esse é o momento onde a pessoa aperta o botão de emergência e sabe para quem que ela vai olhar? Vai olhar para você, vai olhar para o high stakes, vai olhar para o cleaner. Porque sabe que ali vai ter a solução. Sabe que ali vai ter uma mente calma, uma mente preparada para falar, faz isso, aquilo e isso. E executa, sem nem pensar, o samurai. Tá? Mente calma, samurai. Todo momento que você estiver pensando que você está descontrolado, faz essa conexão. Opa, o que o samurai estaria fazendo nesse momento? Número 7, você faz decisões, não sugestões. Você sabe a resposta enquanto todos ainda estão fazendo as perguntas. Isso não quer dizer que você sabe tudo, todas as respostas do mundo e tudo mais. Esse contexto, o Tim quer dizer relacionado à intuição. O cleaner, o high stakes, ele confia muito na sua intuição. Seja porque você trabalhou muito ela através de meditação, de uma introspecção diária, em que você fica sensível para as coisas que acontecem e automaticamente você pega aquele tipo de resposta. Ou seja, simplesmente porque você está mais calibrado para aquele tipo de situação. Mas você consegue enxergar que aquilo é real e enquanto todo mundo está em dúvida, você vai e executa. Então, ultra importante, você está acreditando naquela primeira voz interna que você sente quando você vê uma pessoa, quando você vai numa negociação, quando você vai fazer qualquer tipo de momento onde você não tem a resposta certa. Mas aqueles primeiros segundos que vem na sua mente é a sua intuição falando com você. Porque o Steve Jobs falava muito disso. E nos meus estudos e na minha experiência, a meditação é o melhor formato para você ficar presente para aqueles milissegundos para decidir se você vai ou não vai. Número 8, você não tem que amar o seu trabalho, mas você tem que ser viciado pelos resultados. Isso é contraintuitivo, isso é algo que tem muita falha, muito ruído de comunicação, até mesmo da minha parte, provavelmente, onde a gente fala que a gente tem que realmente viver a nossa arte, viver o que a gente mais gosta de fazer e só fazer aquilo. Mas a perspectiva aqui é o seguinte, e que é exatamente o que eu vivo, que eu já vou te explicar o porquê que acontece essa falha de comunicação. Porque você tem que ser viciado pelos resultados. Automaticamente, quando você tem essa meta de longo prazo e você quer os resultados daquela meta, você começa a fazer coisas que você não gosta de fazer. Mas de tanto você fazer ela, de tanto você estar ali no hard work, você passa a entender que ela é parte essencial do seu trabalho e você começa a se apaixonar por ela também. Ela deixa de ser tão ruim. Então, por que eu falei que às vezes é um ruído de comunicação da minha parte? Porque hoje em dia, teoricamente, eu só busco fazer as coisas que eu mais gosto. Mas isso não necessariamente é verdade. Às vezes eu estou fazendo coisas que, ao eu ter atrelado ao longo dos anos a um resultado positivo, ela se tornou boa. Mas não necessariamente é o que eu gostaria de estar fazendo no momento. Ela é só um caminho. Então, você entender que você se você não está amando o seu trabalho no momento, tá ok. Você vai buscar esse processo de masterização, de melhoria dele, para você gostar e automaticamente ter resultados em decorrência disso. Você não reconhece a falha. Você sabe que existe mais de uma maneira de conseguir o que você quer. Então, automaticamente, quando você não tem a falha no seu vocabulário comum, isso não quer dizer que você não erra, mas quer dizer o seguinte, que você se planeja mentalmente para a seguinte questão: ou eu quero ou eu não quero. E o ato de você querer aquilo faz com que você modele todo o seu mindset, que você se estruture num formato onde você sabe que as falhas vão ocorrer, você sabe que a estrada, ela não vai ser reta, ela não vai ser bonitinha, pintadinha com as placas. Vão ter momentos onde você vai ter que fazer uma virada rápida, vão ter momentos onde você vai ficar perdido, ok? E você não vai cair por isso, você não vai chorar por essa falha. Você vai simplesmente entender aquela parte do processo e vai retomar o caminho. Okay? Então você não reconhece aquela falha como as pessoas geralmente reconhecem. E esse conteúdo, essas características, quando eu falo fora do mundo high stakes, né, para as pessoas, teoricamente, que estão vivendo o dia a dia normal, elas olham torto, elas não entendem, porque o pré-julgamento vem primeiro. Pô, mas como assim? A pessoa nunca para, como assim? Ela tem um lado negro. São vários pontos que
que, como eu disse anteriormente, eu vou estar sempre repetindo, quando você fala algo que te tira a outra pessoa da zona de conforto, que faz ela refletir, ela tem dois caminhos. Um, ela vem para o seu lado, se inspira, quer saber mais, ou o outro, que é o mais comum, ela se retrai. Ela começa a falar que isso que você está falando é bullshit, isso que você está falando não faz sentido. Mas eu te digo uma coisa, depois de 7 anos, estando, digamos, no topo do que eu faço, né, seja empreendedorismo, seja no poker, eu digo que todas elas fazem parte exata do meu dia a dia, exato do dia a dia de pessoas que eu admiro, que estão no topo também. E como eu disse, pode ser que você não queira isso no momento, mas eu te garanto que no fundo todas as pessoas do mundo gostariam disso. Okay? Eu sei que é uma promessa forte, né, mas quando você está entendendo a perspectiva psicológica das pessoas, isso faz sentido. Porque é quando você está num propósito enorme que isso acontece. Na minha concepção, obviamente tudo isso é o meu modelo de realidade no momento que eu estou te apresentando, é que eles não aprenderam como utilizar esse mindset ainda. E eu convido você a se manter aberto para esse mundo novo. Um mundo que não é uma loucura 24 horas, né? Você vai estar na calmaria e você vai estar na loucura 24 horas. É essa a combinação. Lembra do Wall Street? Lembra do monge. É essa a combinação, o samurai está ali no meio. Só que tudo isso, sabe por que acontece? Sabe por que é tão bacana você estar nessa action e nessa calmaria? É porque você tem um propósito muito maior que você. Propósito. É como se você tivesse uma missão maior, um sentimento de significância maior. E aí o jogo anda. E aí a action acontece num formato surreal. Não tem mais choradeira, não tem mais falta de motivação, porque você vai buscar essa motivação, você vai buscar os conhecimentos necessários para te colocar no seu máximo jogo, na sua máxima performance. Então, e você já está fazendo isso, né? Você está aqui no Moving Up, você está atrás, e é por isso que eu estou falando direto ao ponto para você sobre esses assuntos que geralmente eu não estou falando lá fora, porque não é tão simples, ok? Então vamos lá.